Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Quantos encontraram, digam amém. Os que estão procurando, diga glória. Então glorifica que melhora. Aleluia. Diz assim o texto: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Repita assim comigo: Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua palavra. Eu estou pronto. Fala comigo. Amém. Podeis assentar? A partir desse momento, o único movimento que tem que acontecer aqui agora é do Espírito Santo. A única conversa que pode acontecer daqui para frente é entre nós e o Espírito Santo. Deus colocou uma palavra ao meu coração ontem, enquanto o pastor que ministrou a palavra, nosso amigo da Colômbia, a grandeza, a forma que Deus usou o homem de Deus na noite de ontem. Enquanto ele estava ministrando, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. E eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos nessa noite, mas que exige muito da nossa atenção. Muito mesmo. Então não permita agora que alguma coisa, algum movimento, alguma conversa, alguma pessoa andar, tire o teu foco da mensagem. Quantos estão me entendendo? Digam amém. O texto que nós acabamos de frisar, ele é muito objetivo. O Deus da Bíblia, quando ele fala com o homem por intermédio da sua palavra, é algo incomparável a qualquer acontecimento. Eu carrego comigo a seguinte determinação, de que todas as promessas, todos os ensinamentos, todas as orientações, todas as palavras que vêm da Bíblia para o homem, ela é direcionada a nós. Se o Senhor falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, e lhes fez promessas, essas mesmas promessas, elas estão voltadas para a nossa vida. Uma das grandes razões de muitas pessoas perderem o foco de servir a Cristo é quando passa a se deparar a não mais dar tanta credibilidade à palavra do Senhor Jesus. Porque se a palavra, missionária Rosinha, disser a mim que eu tenho que ficar em pé, eu vou obedecer a palavra. Ainda que, exemplo, Daniel diga, não, fique sentado. Mas se a palavra disser, levanta-te, eu tenho que me levantar. A Bíblia é o GPS do crente. A Bíblia é o mapa do cristão. Ninguém anda, ninguém prossegue, ninguém vence, ninguém conquista, ninguém alcança objetivos, sonhos, propósitos, ideais, se não focar a sua vida na palavra de Deus.
É justamente a respeito desta profundidade que eu quero compartilhar com os irmãos, baseado apenas neste versículo que nós lemos. O texto começa dizendo assim: pelo que diz. A questão pelo que diz é afirmativa. É um contexto afirmando com clareza, certeza, sem nenhum pingo de dúvidas, sem nenhum ponto de será, sem nenhuma qualificação de talvez. Quando o texto diz pelo que diz, está afirmando que aquele que diz, ele garante o que ele está dizendo. Aquele que diz, ele está afirmando com propriedade aquilo em que ele está designando ao seu povo, direcionando ao seu povo. Então ele diz: desperta. O que ele diz? Não me ajude a pregar. O que ele diz? Desperta. A questão desperta aqui, ela também é definida como acorda, acordar, referindo-se àquele que está dormindo, aquele que está dormindo. Porque ele diz com clareza: desperta, ó tu que dormes. Queridos, eu quero te convidar a entender a profundidade desse contexto. Se tiver alguém aqui nesta noite em que não está dormindo, esta palavra não é para você. Porque quando o contexto diz desperta, ele não lança esta palavra no ar. Olha aqui para mim. Ele não lança esta palavra sem um objetivo, sem um propósito, sem um alvo. Ele lança a palavra dizendo desperta. E se alguém perguntasse a ele: desperta quem? Com quem você está falando? Quem é que precisa se despertar? Ele responde: ó tu que dormes. Ele não está direcionando esta palavra a quem está acordado. Ele não está direcionando esta palavra a quem está percebido, atento, de prontidão. Mas ele está sendo claro em dizer: desperta, ó tu que dormes. Aí nós fazemos uma reflexão em nós mesmos. Porque quando a Bíblia fala a respeito da Santa Ceia, quando o Senhor diz, por intermédio do apóstolo Paulo, quando ele diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, tanto se refere em contexto, em sentido à Santa Ceia, como também à nossa vida diária para com o Senhor. Quando nós vamos em um hospital consultar, o médico nos examina. Ora, nos dias de hoje a coisa não anda tão séria. Tem uma minoria que só olha para você de longe e não examina, apenas passa receita. Mas a maioria daqueles que realmente exercem o seu chamado, a sua função, eles examinam. Nós, olha aqui para mim, na vida em questão de saúde, não podemos nos auto-examinar. Escute isso.
Você não pode dizer, não, eu estou sentindo isso, então vou passar para mim aqui 6 comprimidos para eu tomar aqui um de 8 em 8 horas, sem saber o que vai dar. Você não pode examinar a si mesmo, questão de saúde. O médico te examina. Você não pode examinar o teu próximo em questão de saúde. Certa feita minha mãe adoeceu e a vizinha, uma amiga da gente, disse, toma tal remédio, e ela tomou, irmão. O cara ficou inchada, minha mãe quase morreu. Porque a receita tem que vir do médico. Então, na saúde, eu não posso me examinar. É o médico que me examina. No mundo espiritual, o médico dos médicos, ele nos examina. Mas ele também diz a nós: examina-se o homem a si mesmo. Eu não tenho que examinar a vida do pastor Edilson, mas o Deus da Bíblia, ele pode. O próprio pastor Edilson pode se examinar. Isso cai a todos nós, sem exceção de alguém. Todos nós, todos. A oportunidade de nesta noite nos auto-examinar. Porque quando nós fizermos este autoanálise em nossas vidas, nós vamos responder a nós mesmos a resposta do tema do CMPD 2020. Quando o texto diz assim: Jesus está voltando. E você está preparado? Porque não sou eu que tenho que dizer: Senhor, 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 Raimundo está pronto, está preparado. Senhor, Lucas está preparado, está pronto. Mas quando nós fazemos este exame a nós mesmos, esta análise em nós mesmos, nós chegamos a uma seguinte conclusão. Primeiro, Senhor, eu já estou pronto, eu já estou preparado. Segundo, Senhor, eu tenho que ser sincero, Senhor, eu errei demais. O Senhor diz: tudo bem, você, não me ajude a pregar, você errou. O Senhor sabe. Se nós erramos um dia, significa que nós não estávamos ainda preparados. Mas o que nós, olha para cá, o que Ele quer saber de nós é o que nós, eu, você, a igreja, temos feito para não permitir que o pecado, que os erros da vida, que as falhas, que as propostas, que o mundanismo tire de nós a nossa preparação. Porque se eu disser, eu quero ir para o céu, quem quer ir para o céu? Todos querem. Mas o que nós estamos fazendo para ir para lá? É isso que muda a situação. Então quando o texto diz: desperta, ó tu que dormes, ele não está se referindo ao sono humano, mas ao sono espiritual. Eu vou te citar um exemplo aqui, de um homem que estava dormindo
naturalmente o seu corpo físico, mas a sua alma e o seu espírito não estava dormindo. A Bíblia diz, irmão Léo, que Pedro foi para a prisão injustamente, por ordem de Herodes. Pedro estava condenado a morrer no dia seguinte. E aí Pedro está lá na prisão. Aí Pedro começa a lembrar que o Senhor havia feito uma promessa a ele, dizendo: quando tu ficares velho, vão te levar para onde tu não queres ir. Aí Pedro na prisão, imagina o carcereiro dizendo: Pedro, aproveita tuas últimas horas de vida, porque quando amanhecer o dia, da mesma proporção que Tiago foi morto por ordem de Herodes, você também vai morrer. Aí Pedro se lembra da promessa. Segura o fundo bem baixinho, olha aqui para mim. Pedro se lembra da promessa. Aí ele calcula a sua idade. E ele chega a uma seguinte conclusão: eu não estou velho. Eu não estou velho. Ele se examinou. Aí sabe o que Pedro faz? Ele deita. Irmão, me ajude a pregar. Ele deita. Pedro estava dormindo fisicamente. Mas enquanto Pedro estava dormindo, a igreja estava de joelhos orando. A oração da igreja era contínua. Deus, tira Pedro de lá. Deus, tira Pedro de lá. Deus, dá livramento para Pedro. Deus, corta o laço. Deus, arranca Pedro da prisão. Imagina o Senhor olhando de cima a baixo. Pedro está dormindo fisicamente. Mas se o camarada, sabendo que vai morrer amanhã cedinho, ele deita e dorme, confiando em mim que sou o Senhor, não vou fazer nada. Anjo, faz favor. Ah, vem um anjo. Sim, senhor. Falta 1 minuto para meia-noite. Sim, senhor. Tu tem 1 minuto para chegar lá e tirar Pedro daquela prisão. Aleluia. O anjo desce dentro da prisão. Pedro acorrentado, um soldado de um lado, o outro do outro, acorrentado pés e mãos, soldado à esquerda, o outro à direita. O anjo desce no meio da prisão. Isso, deixa aí. Aí o anjo diz: Pedro! Aí Pedro: pois não. Os soldados estão atônitos, não enxergam nada. Aí Pedro olha, as cadeias caíram das mãos e dos pés. O anjo disse: Pedro, levanta. Aí Pedro levanta. Aí o anjo diz: Pedro, pega a capa. Aí Pedro pega e coloca a sua capa. Começa a andar tranquilamente. O anjo diz: Pedro, as sandálias. Calça as sandálias. Aí Pedro retorna e calça as sandálias.
e as prisões vão se abrindo, e eles vão para o lado de fora daquela prisão. Porque Pedro estava dormindo fisicamente, mas ele estava mais acordado, mais vivo do que muita gente, confiando no poder do seu Deus. Eu não sei como anda o teu grau de confiança em Deus. Eu não sei como anda o teu grau de entender que Deus guarda, que Deus te livra, que Ele zela por cumprir com as suas promessas. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: hoje, ainda que Satanás queira, alabande que aprovanar, ninguém vai sair daqui dormindo, mas vai sair despertando na presença do Deus Altíssimo. Quantos creem, adore a Jesus. Quando Pedro chega em casa e ele bate a porta, as mulheres ficam assustadas, dizendo: é a voz de Pedro, não pode ser ele, é ele sim. Quando abre a porta, eles ficam impressionados, porque a igreja orava de um lado e o milagre acontecia do outro. Eu quero ser profeta de Deus para profetizar nessa noite na vida da missionária Débora, que enquanto a igreja está orando aqui, o Deus da Bíblia está entrando com providência lá no hospital. Mandoria Basúvia, aleluia. O Deus da Bíblia está aqui nesta noite. O Deus da Bíblia está na tua casa. O Deus da Bíblia está no teu trabalho. O Deus da Bíblia, onde tu vai, Ele vai. O Deus da Bíblia, Ele te guarda, Ele te livra, Ele corta os laços. O Deus da Bíblia vai mudar a história de gente nesta noite. Olha aqui para mim. Mas vamos em contrapartida, missionária Tatiana. O Senhor fala assim com o homem. O Senhor fala assim com o homem que está dormindo. Olha aqui para mim. Levanta-te e desce para Nínive. Vai para Nínive e prega a minha. Imagina o indivíduo, olha aqui para mim, mala na mão, 50 quilômetros de distância, está entendendo? Imagina que alguém passar no caminho, como é o nome dele? Quem lembra? Ainda bem que não tem Jonas aqui. Imagina ele indo: Jonas, vai para onde, rapaz? E ele: ô Jonas, Deus não mandou você ir para Nínive, você está indo pela a direção contrária, Jonas. Ele: faço o que eu quero, a vida é minha. Se mete na minha vida não, rapaz. Tu não paga minhas contas. Aí quando ele chega em Jope, não é isso? Ele estava indo para onde? Para Tarsis. Anda 50 quilômetros de distância, puxando uma mala. Chega lá, ele: quanto que é a passagem? Exemplo. A passagem é R$1.000. Eu pago 1.200. Porque tem gente que investe para dormir. Está entendendo? Estou falando espiritualmente.
pagou a passagem, ele desce para o porão. Quando ele desce para o porão, não demora muito, a embarcação vai navegando e a tempestade vem sobre o barco. O vento balançava a embarcação a ponto de afundar e partir no meio. As ondas subiam mais altas do que a embarcação. E o que Jonas estava fazendo no porão? Meu Deus, como eu tentei mudar a mensagem, mas o Deus da Bíblia está dizendo nessa noite: Jonas, teu lugar não é no porão. Jonas, teu lugar não é embaixo, é em cima. Jonas, o chamado que eu tenho na tua vida não é pelos cantos, é para o meio. Vem para o meio, Jonas, porque milagres vai acontecer. Irmãos, aquela tempestade, aquela ventania, aquelas ondas fortes, sabe o que ela estava querendo dizer? Acorda, Jonas, desperta tu que dormes. Eu vou resumir para ganhar tempo. Os irmãos sabem que eles fizeram de tudo que eles podiam fazer, mas de nada adiantou. Baixa tudo. Até que ele diz: não, tem o camarada está dormindo lá no porão, ele deve saber de alguma coisa. Chama ele, pergunta a ele: de onde tu vem? Quem é o teu Deus? Qual é a tua ocupação? Deus não usa crente desocupado, meu irmão. Ele quer ocupar você na obra dele. Se deixe se gastar por ele, pela obra dele, pelo reino dele. Ah, mas ninguém está vendo. O Deus da Bíblia está vendo. E o teu trabalho tem galardão, tem recompensa. Diz o Deus da Bíblia nesta noite. Aí ele responde: eu sou servo de Deus, sirvo ao Deus Altíssimo. E qual é a tua ocupação? Fugir de Deus. E agora? A única forma dessa tempestade se acalmar é me jogar no mar. Olha aqui para mim. Eu sei que você já ouviu essa mensagem várias vezes, mas a palavra se renova a cada manhã. Olha aqui. Imagina Jonas. Se afasta aí. Se afasta. Não precisa ninguém me jogar não. Se afasta. Se afasta. Imagina Jonas, vai lá aí. Quando Jonas cai na água, eu imagino Jonas nadando o cachorrinho. E o Senhor está dizendo: Jonas, acorda. E Jonas está nadando. De repente, quando Jonas olha para trás, vem um grande peixe. Quando Jonas está por si, ele está dentro das entranhas do grande peixe. Imagina a missionária Terezinha, o senhor olhando e dizendo: está aí dentro, ainda não acordou. Peixe. E o peixe. Quando o peixe chega no lugar mais profundo dos abismos dos mares, Jonas decide Jonas decide desper. Diga assim para o teu irmão: não espere as profundidades virem sobre ti para despertares.
Quando chega lá nas profundezas, Jonas acorda e diz: Deus, a te clamo dos mais profundos abismos. Deus, dai-me uma oportunidade. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, me ajuda. Deus, socorre-me. Deus. Eu imagino os demônios olhando e dizendo: eu quero ver se Deus vai escutar ele dentro do ventre do peixe. Eu quero ver se o Deus dele vai escutar ele de uma profundidade como essa, que até se o homem descer com oxigênio não consegue sobreviver. Eu quero ver se Deus vai escutar ele agora. Imagina Satanás zombando, dizendo: acabou, Jonas, é o teu fim, Jonas, tu está no fundo do poço, Jonas, a tua história terminou, Jonas, muitos viraram as costas para ti, Jonas, acabou, Jonas. Quando Jonas pensa que não, o Deus da Bíblia lá de cima escuta o clamor lá de baixo e dá ordem ao peixe para levar Jonas em mar, água seca, terra seca. Quando o peixe coloca Jonas na beira da praia, eu imagino que quando Jonas sai de dentro, ele olha e diz: Jeová, já acordei, já entendi, Senhor, eu estou indo, viu, Senhor, já vou prosseguir, viu, Senhor. O caminho de Nínive era para ele percorrer por quantos dias? 3 dias. Com quantos dias ele percorreu? Quantos dias? 1 dia ele percorreu toda Nínive. E ele ia passando, correndo, e o que ele dizia é: arrepende ou vai morrer, arrepende ou a espada vai descer, arrepende ou Deus vai baixar aqui e vai queimar vocês, arrepende. Mas não, que me explica aqui, Jonas, não dá para explicar. Se não arrepender vai morrer, se não despertar vai morrer. Quando chega ao chefe principal, o rei de Nínive, ele diz: esse camarada é coisa louca, só pode ser Deus mesmo. Ele rasga as vestes, se veste de pano de saco e diz: a partir de hoje em Nínive todos estão de jejum e oração, até os animais é para se vestir de pano de saco, para nós se humilhar diante da face do grande Deus, senão nós vamos morrer. E os dias que estamos vivendo hoje, a igreja precisa despertar. Aleluia, aleluia. Eu vou ter que resumir porque o tempo não vai dar. Mas o primeiro despertamento que a igreja precisa é despertar para a oração. Irmãos, olha aqui para mim. Eu não vou dizer eu, mas eu vou dizer o Senhor. Eu imagino quando o Senhor olha para nós aqui na terra, no momento da oração, Ele olha para nós e diz assim: desse jeito não dá, dessa forma não dá. Porque se a gente tira 10 minutos de oração, tem crente que ora 1 minuto. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldades para ficar de joelho, mas tem pessoas que não têm tanto assim, mas só querem orar sentados. Não espere a aprovação chegar. Não espere o deserto ir a teu encontro. A igreja precisa despertar para a oração.
Antigamente, quando o inimigo se levantava contra as igrejas se reuniam em Ó. Eu tinha 9 anos na época. Meu pai pastoreava a igreja de Placa no Pedregal. Eu lembro que a igreja batista que tinha lá na época, até hoje funciona. Os membros tinham todos saídos da igreja. E o pastor tomou a decisão de fechar a igreja. Não tinha ninguém. E o Senhor tocou no coração dele e ele foi conversar com meu pai a respeito disso. E meu pai falou para ele: pastor, não vai fechar a obra. A partir de hoje nós vamos entrar em oração. E o pastor disse: a oração vai ser aonde? Ele disse: lá na sua igreja. Mas pastor, não tem ninguém, saíram todos. O pastor José Renato diz: não, meu querido, você não está entendendo. Se todos saíram, nós vamos para lá. Porque nós somos apenas uma família. Não importa a placa, não importa o ministério, está entendendo? E eu lembro como se fosse hoje, nos dias de culto que tinha na igreja do meu pai, eles marcavam os dias de culto nos dias intercalados. E no primeiro culto, os irmãos estão de joelhos orando em oração, e as pessoas começaram a chegar na igreja. Curioso para saber o que estava acontecendo naquela igreja. Oração. Na hora do apelo, as almas se rendiam a Cristo. A igreja foi se enchendo novamente. A igreja se estruturou novamente. A semente foi plantada. Porque uma igreja, um pastor, se uniu com outro pastor para enfrentar as adversidades da vida. Será que nos dias de hoje é assim? Como andam as igrejas da atualidade? As igrejas da atualidade, nem todas querem mais unidade, se unir. Infelizmente, os divisores são alguns pastores que não querem somar com outros pastores, com outras igrejas. Se o apóstolo Paulo disse que é melhor ser 2 do que ser 1, imagine o que é melhor ser 100 com mais 100, soma 200. Porque se o diabo olha para uma igreja pequena e diz: eu vou parar esta igreja, eu vou parar esse pastor, se outro pastor de outra igreja se reunir com a igreja e dizer: nós vamos entrar na batalha juntamente com ele, o diabo não tem êxito, meu irmão. A igreja precisa despertar. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Como anda a tua vida de oração? Lembra do que eu falei no início? Examina-se o homem. Como anda a sua vida de oração? Mas bispo, é muito direto, então vamos ser menos direto. Quantos dias faz que você veio na oração? É porque eu não tenho tempo, é porque eu não dá, é porque não sobra tempo, querido. Você tem que tentar administrar o teu tempo o máximo possível. Porque se você não reservar um tempo para Deus, logo logo você não tem tempo para servir a Ele. E tem muita gente ganhando tempo com outros afazeres e perdendo o tempo que é mais essencial para com Deus. A igreja precisa despertar para a oração, para vivenciar os milagres que os homens de Deus daquela época vivenciaram. Você sabe o que é um profeta orar e Deus mandar fogo do céu?
Ele não cantou, Lucas, ele apenas fez uma Senhor, se pois eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma este capitão e estes 50 soldados. E a Bíblia diz, tendo ele acabado de orar, o fogo e consumiu o capitão e os 50 de uma vez só. A oração, ela move montanhas. A oração muda decretos. A oração muda laudos médicos. A oração muda palavras. Enquanto a igreja não entender que a maior estratégia que Jesus deixou para a igreja é a oração, e não a diversão, e não o lazer, e não a... O segredo da nossa vitória está na oração. Segundo lugar, já estou terminando. A igreja precisa despertar para lutar. Despertar para... Irmão, se ligue na palavra. O inimigo vai fazer de tudo para tirar teu foco agora. Despertar para... Olha o exemplo. Todo o exército de Israel está sendo afrontado por um gigante filisteu, Golias. Todo o exército, não era metade, era todo o exército. E o gigante se levantava, era quantas vezes ao dia, quem lembra? 2 vezes ao dia? 3 vezes ao dia? Era 3 vezes ao dia, crente? 3 vezes ao dia? Significa que de manhãzinha cedo, lá vinha ele, ó, grandão. O homem, eu quero só um. Ali tinha mais de 1000. O homem para lutar comigo frente a frente. Se me vencer, serei seu servo, seu escravo, e os que estão aqui também. Mas se nós vencer, vós servirão a mim. Procura lá na Bíblia se algum dos soldados, os mais preparados, que ali tinha grandes homens de guerra, nenhum teve coragem de ir ao encontro do gigante para matá-lo. Porque aqueles homens não despertaram para a luta. Eles estavam despertados apenas para estar. Para estar. Irmão, me ajude a pregar. Para estar. Existe uma diferença entre estar na luta e lutar, guerrear na luta. Porque tem gente que está na luta imensa, tremenda. E aí, irmão, ou luta, ou prova, ou deserto. E aí? E aí eu vou morrer. E aí eu não sei o que é que eu faço. E aí eu me entrego. E aí eu desisto, porque eu não vejo saída. Agora já tem outro que está na luta. Olha aqui para mim. E não para de lutar. O diabo diz, eu pego ele de manhã, não consegue, ele está lutando. O diabo diz, eu pego ele meio-dia, não consegue, ele está lutando. O diabo diz, eu pego ele de noite, antes de dormir, mas não consegue, ele está lutando, ela está lutando. Olha a diferença, olha a diferença. Aí Davi, o pai, disse, vai levar lanchinho para os seus irmãos que estão na guerra. Aí ele chega com o lanchinho, aqui está o lanche, aqui está os pães,
aqui está o leite, está tudo bem na guerra aí, como é que está aí? Davi, se eu fosse você, deixa aqui, vai-se embora, meu irmão, porque olha o tamanho, daqui a pouco vai vir, daqui a pouquinho ele vai vir ali, quem? O gigante, e aí, está vindo aí, todo dia ele vem afrontar, todo dia, ninguém fez nada, não. Que horas que ele vem? Daqui a pouquinho, espera um pouquinho. Quando pensa que não, lá vem ele. O homem, aqui ó, o homem, aqui ó, tô falando homem, rapaz, não menino não. Aí ele vai até Saul, eu quero ir, pode não, tu é menino. Mas Saul, matei urso, matei leão. Saul olha e pensa, se tu está dizendo, vai lá. Mas eu imagino que Saul liberou, dizendo, vai lá, vai morrer mesmo? Vai, tu quer ir? Então vai, suicídio próprio, vai. Porque Deus não olha para a aparência. Tem gente aqui nessa noite que os homens dão nada por ele e para ela, mas Deus está olhando e dizendo, é meu pequeno para confundir os grandes. Põe capacete, põe nele escudo, põe nele na mão espada. Não quero nada disso aqui não, rapaz. E vai pegar a pedra e roda na funda. 2 vezes o filisteu se levantava, pela manhã e à tarde. Mas aquela vez foi a última vez. Lá vem ele. Afunda na mão, balançando a pedra, e ele olha e diz, oxe rapaz, pensando que eu sou cão, tu vim contra mim com pedra? Rapaz, que coisa feia. Eu vou te esmagar, vou te estraçalhar, vou pegar teus restos mortais e vou dar às bestas feras do campo. E o pequenininho olha para ele e diz, tem problema não, eu vou contra ti somente em nome do Senhor. E ele roda a funda. Quando ele atira a pedra crava na testa do gigante, e o gigante tomba, cai por terra. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer, hoje na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde, na tua finança, esse gigante vai cair, este gigante vai tombar. Desperta para a guerra, profeta, desperta para a guerra, varoa, desperta para a peleja, varão de guerra. O Senhor pelejará por vós, vós não vai perder esta batalha, mas é preciso despertar. Olha aqui para mim, 11 anos de idade, meu pai disse, meu filho, orar antes de dormir. Tá bom, pai. Aí eu lembro como se fosse hoje, missionária Rosinha, eu ajoelhei do lado da cama, olha aqui para mim, ajoelhei do lado da cama, eu disse, Senhor, boa noite, amém. Quando eu me levantei e fui deitar na cama, apareceu assim, materializado, um demônio no formato de uma bruxa. E ela veio assim no meu ouvido, encostou a venta no meu rosto e disse assim para mim, tu não vai orar. Quando
quando eu escutei aquela voz maligna falando aqui, na mesma da hora eu ajoelhei: Senhor, manda fogo nesse quarto, está repreendido, o sangue de Jesus tem poder, cai por terra Satanás, já perdeu a batalha, o maior que está conosco, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é... Ei, quando você entrar em casa hoje, os demônios vai ter que bater em retirada. Deus vai te encher de poder. Está chegando a hora de vir para o culto. Bate aquele cansaço, bate aquele sono, bate aquela fraqueza. Aí diz: fique em casa, fique em casa, fique em casa. A partir de hoje tu vai dizer: fique em casa tu, Satanás, na minha casa não. Desce para a tua casa, porque eu estou indo para a casa do meu pai adorar a Ele. Você tem duas escolhas: ou você fica no meio da guerra e morre no meio da guerra e dorme no meio da guerra, ou você se coloca de pé e diz: eu vou pelejar, eu vou guerrear, eu vou enfrentar esta luta, eu vou enfrentar esta prova. Maior é o Deus da Bíblia que está comigo. Eu disse que a igreja tem que se despertar para foi o primeiro aspecto. Porque a Bíblia diz em Mateus 21, versículo 22: e tudo que pedistes em oração, crendo. Então tu não vai orar: Senhor, talvez a vitória venha, né, Senhor? Pode ser que o milagre aconteça, né, Senhor? Talvez dá certo, né, Senhor? Não, você vai orar crendo. Crendo que vai Eu falei que a igreja tem que se despertar para lutar. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6 em diante: esforçai-vos. O que tem que fazer? Pergunta para o seu irmão: você está se esforçando ou está desesforçando? Você quer ver doer na pele, irmão? É quando eu vejo o crente indo embora antes de terminar o culto. É porque está tarde demais. Quando nós era do mundo, se 10 horas está terminando o culto, 10 horas nós estava indo. E não era de carro não. Eu já saí da parada 12 do Pedregal para o Smart Club na época, para um baile, de pé. Chega lá doidão, dentro do baile, o camarada chegar com um punhal e furar o indivíduo à minha esquerda e à minha direita, e eu não fui atingido. Diga para o seu irmão: nós estamos em festa, e quem está na festa tem que se alegrar. Esforçai-vos e animai-vos. Observa que este contexto aqui, ele não está dizendo assim: eu te esforço. Ele está dizendo: esforçai-vos. Na pandemia eu já cheguei para pregar com a mesa bem nesse canto aqui, quando as igrejas estavam fechadas. Eu não fiquei um culto sem vir com a bispa. E teve dias de eu chegar aqui pensando em desistir como nunca. E eu falar assim: hoje eu não vou fazer live coisa nenhuma, hoje eu não vou pregar porque eu não estou bem para pregar, porque eu estou pensando em parar, porque eu estou pensando em desistir. E eu vou pregar o quê? Aí o telefone toca, e quando atendo: ô bispo, desculpa a palavra, mas o senhor está demorando, eu estou esperando. E tem mais, eu estou numa prova tão grande, eu só não parei ainda por causa da palavra que o Senhor tem usado, o Senhor através da palavra. Eu olhei para mim e disse: eu tenho que me animar, eu tenho que me esforçar.
Aí você prega, Deus vai dar vitória. Mas você está pensando, meu Deus, eu estou na luta, eu estou na prova. Você vai vencer, Deus, eu estou na prova, eu estou na luta. Porque tem alguém que está precisando de você, varão. Tem alguém que está precisando de você, mulher de Deus. Tem alguém que conta com você, profeta. Você não pode parar. O Deus da Bíblia marcou essa noite para confirmar ao teu coração. Tira este sentimento, repreende esta fraqueza, repreende este desânimo, repreende esta tristeza, essa angústia, porque tem alguém que precisa de você. E animai-vos, e não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Aí ele termina dizendo: não te deixarei. Porque tem gente que pensa: o Senhor me deixou nessa prova, o Senhor me deixou nesse vale, o Senhor me deixou nessa... Caramanai. Ele está falando na palavra nessa noite: não te deixarei. Ele está contigo na prova, Ele está contigo na luta, Ele está contigo no deserto, Ele está contigo na enfermidade, Ele está contigo no e nem te desampararei, diz o Senhor. Deus não vai desamparar você. Deus não vai desamparar vocês. Ele não colocaria esta palavra no meu coração por um acaso. O homem pode até nos desamparar, decepcionar, mas o Deus da Bíblia não. O Pai da eternidade não. O Pai das luzes não. O príncipe da paz não. Ele não desampara os seus. Fica firme, você vai vencer. Está terminando. Terceiro e último lugar: desperta para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Certa feita Isaías teve fome, o Senhor disse: abre a boca que eu te encherei. E ele foi cheio da palavra. Ele se alimentou da palavra. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é o quê? Ela é viva. Ela não morre. Ele disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia. É viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Já pegou uma faca bem afiadinha? Menino, guarda essa faca, que essa faca é um perigo. Até para cortar cebola, tomate, cuidado, essa está muito mais afiada. É a palavra. Ela é de 2 gumes. Ela corta para lá e ela corta. Ela corta para lá e ela corta. Ninguém escapa. Está entendendo? Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Tem momentos que a gente recebe uma palavra que a gente fica sem chão. Meu Deus, que palavra foi essa? Ela divide a alma do espírito.
Junta e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Eu estou pregando a palavra. A palavra está indo até você, a palavra está vindo até mim, a palavra está vindo até nós. Mas enquanto eu estou pregando a palavra, através da palavra, Deus faz cada coisa complicada e não explica tão profundo, mas a gente entende porque é mistério. Que Ele está dizendo assim, na profundidade, que ela julga os pensamentos e as intenções.